aí, gente, boa tarde. Um grande beijo para você no seu coração. Hoje é terça-feira. A gente vai trazer um assunto importantíssimo. Vamos falar sobre o Desenrola Brasil com a Dicom Contabilidade de Taubaté. Mas o programa tá cheio de variedades, cheio de notícias e a gente vai ver algumas agora. O Falando Nisso Band está no ar. Quase 1.300 brasileiros em ranking de cientistas. Nos últimos 5 anos, o número de cientistas brasileiros incluídos nesse ranking internacional mais que triplicou. Atualmente, quase 1.300 pesquisadores do país estão nessa lista. Gastos supérfluos, cortar gastos para sair do vermelho. Mais da metade da população brasileira diz estar otimista com as finanças em comparação com os últimos anos. Isso significa que dá para sair comprando o que der na telha? Claro que não. O ideal é fazer o controle do orçamento, mas 40% das pessoas não tem esse costume. E no estúdio vamos falar sobre a última etapa do Desenrola Brasil com Álvaro Carinel, da Dicom Contabilidade. Hoje é terça-feira, dia 24 de outubro. O Falando Nisso Band começou. Todos os dias a gente começa, então, falando nisso, com uma mensagem positiva para você. E a mensagem de hoje, gente, vamos dar uma olhadinha? É da Denise, nossa telespectadora de Caçapava. Denise, muito obrigada, viu, por participar do programa. E a frase que a Denise trouxe é a seguinte: a vida não oferece nem promessas, nem garantias, apenas possibilidades e oportunidades. E realmente é uma verdade, né? A gente não tem garantia de nada, mas a gente precisa também se aplicar para ter essas oportunidades. Adorei, viu, Denise? Muito obrigada. Quer ter a sua mensagem favorita do dia aqui? Amanhã a gente vai escolher mais uma. E você pode mandar para o nosso WhatsApp, que é o 997167989. Pode ser aquela frase que para você funciona como um mantra, sabe? Como algo para te trazer motivação, para te trazer fé, para te trazer coragem. Adoro a participação de vocês e amanhã, então, a gente traz a próxima frase. Vamos falar de sorteio com a Maíra Costa. E aí, Maíra, bora falar? Bora, vamos começar com a Polipet, que tá com um kit incrível. Ele pode ser seu. Basta curtir a foto oficial, que tá no @Falando Nisso Band, seguir a Polipet, marcar 2 amigos por comentário. Dia 27 de outubro, nessa sexta-feira já, a gente conhece o ganhador. Então corre que ainda dá tempo. Boa sorte! Legal, boa sorte para todo mundo. Tem um outro sorteio também. E esse tem tudo a ver com essa época do ano, né, Maíra? Pois é, tá calorão hoje, né? Demais. Combina com uma cadeira de praia, um cooler e um copo Stanley. Tá a fim de concorrer? Então é só achar a foto oficial, que é essa daí, no @Falando Nisso Band. Seguir a Sicredi no @Sicredi Vanguarda, marcar 2 amigos por comentário, compartilhar essa fotinho marcando nosso @ pelo menos uma vez e pronto, já tá concorrendo. Dia 31 de outubro a gente traz o resultado. É isso. Semana recheada de prêmios mesmo, e tem esse que pra mim é o meu favorito. Qual é, Maíra? Curtir um cineminha, né, Águida? São 4 ingressos pro Cinemar, que é pra família toda, né? Pra concorrer, basta curtir a foto oficial no @Falando Nisso Band, marcar 2 amigos por comentário e compartilhar a fotinho nos stories, marcando o nosso @ pelo menos uma vez. Fácil, né? Mas corre, porque passa rápido e sexta-feira a gente já conhece o ganhador. É isso. Sexta-feira a gente traz o Sextou com ingressos do Cinemark para você. Bom, todo mundo sabe que a Band é referência na cobertura de esportes, né? Hoje você pode, por exemplo, acompanhar com a gente os mais importantes campeonatos. Fórmula 1, Campeonato Árabe, também tem a Série B do Brasileiro. E hoje a gente recebe aqui com muito orgulho uma pessoa que entende tudo sobre esse mundo esportivo. É a jornalista e apresentadora Lívia Lipomuceno. Muito obrigada, Lívia, pela sua participação. Tudo bem, Agatha? Tudo bem, eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar conhecendo aqui mais um pedacinho da nossa Band. Que delícia, exatamente. A Lívia veio aqui para São José dos Campos, para Band Vale, nos fazer uma visita, nos prestigiar. Gostou bastante da nova sede? Eu quero aproveitar para desbravar mais, né? Já cheguei ali conversando com a turma do rádio, um estúdio muito gostoso, aconchegante, né?
Mas é muito legal você tendo a oportunidade de conhecer, porque a gente fica muito presa em São Paulo, né? Dentro dos estúdios em São Paulo. Então, ter essa oportunidade de conhecer um membro a mais da Band é muito legal. Tá lindo o estúdio, por sinal. Que bom. A Lívia, gente, é uma das apresentadoras do Apito Final, da Band. Queria que você contasse um pouco sobre o programa e como foi fazer essa escolha, porque dentro do jornalismo, pessoal, a gente acaba se identificando, né, com certos temas. Eu hoje adoro fazer o entretenimento. E você se identificou realmente com essa parte esportiva, Ana Lívia? Como Com que você esporte, começou? sim. Aos domingos eu tô no Apito Final com o craque Neto. Que é um evento à parte, né? Trabalhar com o Neto, falar de futebol com o Neto é algo muito legal, porque é uma figura emblemática. Foi um grande jogador, né? E hoje é um baita de um comunicador. E o Apito Final já é um programa muito tradicional da Band, né? Muitos anos esteve na nossa grade, volta agora, então, estar aos domingos no canal do esporte com um programa tão tradicional como sempre foi o Apito Final, agora numa roupagem diferente. Está sendo muito legal, está sendo uma bancada muito legal ao lado do Neto e da Marília Ruiz. E aí domingo pra gente é um horário nobre, né? Você consegue encerrar o domingo, preparar o telespectador para a semana, estando por dentro de tudo que aconteceu no mundo do esporte. É muito legal. Agora, o esporte sempre fez parte da minha vida, Agatha. Sempre fez, porque eu sempre gostei muito do esporte como um todo. Eu jogava vôlei em Brasília. Você é alta, né? A altura ajudou. Hoje eu diria que eu tô pequenininha pro vôlei, sabe? Mas ajudou por muito tempo. Eu joguei vôlei em Brasília, fazia natação. Então o esporte, assistia a Fórmula 1 com o meu pai, o esporte sempre fez parte da minha vida. E aí, por muito tempo, eu trabalhei como modelo e quando você vai definindo os caminhos da vida, você vai pensando, e agora, né? O que eu faço? Sempre gostei muito da comunicação e sempre gostei muito de esporte. Então, quando vem o estalo que você decide, né? É muito difícil você decidir que faculdade você quer fazer, que profissão você quer seguir. E aí, quando você vai se conhecendo, você fala, não, eu posso juntar, né? A comunicação com o esporte, que é algo que eu gosto. Então, acho que foi um casamento perfeito, porque eu tenho noção que eu tenho um privilégio. São poucas pessoas que conseguem trabalhar com o que de fato se gosta. Com né? que se ama. A maioria das pessoas trabalham porque precisam, né? Pagar conta todo mundo precisa, né? A gente também. Mas você poder realizar o seu trabalho fazendo aquilo que você gosta é muito bom. Então, o futebol é algo que sempre fez parte do meu dia a dia, sempre assisti o futebol e você poder sentar numa mesa com grandes nomes do jornalismo para falar do que você gosta e sendo o seu trabalho, pô, eu tô realizada. Que legal, e com a autonomia, né, com credibilidade, porque a mulher no mundo esportivo é algo recente. Não é verdade? É algo recente. Por muito tempo, as mulheres, infelizmente, eram objeto de decoração do cenário, né? É bem isso. Você falou algo que é uma realidade usando mesmo, o português muito claro, era uma figura para compor o programa, né? Você não precisava ter competência, ou ser formado, ou ter conhecimento. Você precisava ser bonita. Então, esse era o espaço da mulher ocupado na televisão. Depois de um tempo, nós fomos cota. A realidade fica muito pesado de se ouvir, mas essa é a verdade. Por muito tempo a mulher foi cota dentro do esporte. E hoje não tem como se voltar atrás. A mulher veio para ficar no esporte porque tem muita mulher competente, falando com propriedade, sabendo do que está falando, e isso é muito legal. E eu estava comentando ali na rádio agora, a Band sempre foi um canal que esteve à frente do tempo, do mundo como um todo, porque o canal do esporte, o futebol feminino, que a gente sempre vem batalhando pela representatividade, pelo espaço, no canal do esporte sempre foi presente o futebol feminino. Luciana do Vale sempre colocou o esporte e as mulheres, basquete, do vôlei, como prioridade. Então, a Band sempre teve à frente no seu tempo, mas que bom que as mulheres vieram para ficar. Queira ou não, goste ou não, esse espaço agora é nosso. Ninguém tira. Lívia Nepomuceno, adorei te entrevistar, viu? Muito obrigada pela sua participação e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, eu que agradeço o convite, espero voltar aqui mais vezes, agora eu vou aproveitar para conhecer um pouquinho mais da nossa casa. É isso, um excelente intercâmbio, viu, gente? Entre Band São Paulo e as bandas regionais, a Band Vale com isso tudo. Bom, vamos então para a nossa enquete? Vamos falar sobre o assunto do dia? Você pode participar pelo nosso WhatsApp, que é o 99716-7989. Vamos dar uma olhada na pergunta que vem hoje. Você
já se enrolou com as contas? Para responder, gente, hashtag sim, hashtag não, tá bom? Lembrando que é hashtag sim tudo junto ou hashtag não, não pode ter o espaço, tá bom? Entre a palavra e a hashtag, aí sim já começa a contar a sua participação na nossa enquete. Vamos falar sobre isso hoje, gente. Não é fácil, né? Infelizmente, o endividamento é a realidade de muitos brasileiros. Esse ano o governo federal lançou o Desenrola Brasil. A gente já mostrou aqui diversas reportagens, inclusive no Falando Nisso, falando sobre isso, mas hoje a gente vai explicar melhor como você que está com o nome negativado pode participar desse programa. O nosso convidado hoje é o Álvaro Caninel, já mudamos de entrevistado, Oba! como uma mágica aqui no Falando Nisso, que é diretor da Dicom Contabilidade. Álvaro, seja sempre muito bem-vindo, viu? Obrigado, Agda. Vamos falar um pouquinho sobre, né, o Desenrola. Quem pode participar do Desenrola Brasil? Deixa eu falar um pouquinho, então, o que é o programa Desenrola Brasil, né? É um programa do governo federal que visa recuperar o crédito numa linguagem bem popular. É limpar o nome de centenas de milhares de brasileiros. Existe uma estatística que fala que 77% dos brasileiros têm alguma pendência financeira. Nossa, 77%. Pessoas físicas, 77%. É um número alarmante. E o pior ainda, outra estatística fala que 99% das empresas no Brasil têm alguma pendência tributária. Então você vê, são números assim absurdos. E o programa Desenrola Brasil, ele está dividido em algumas etapas e o objetivo principal é fazer com que as pessoas físicas tenham o seu nome limpo. Na primeira fase do programa, as empresas credoras, elas limparam o nome de quem estava negativado de débitos do dia 1º de janeiro de 2019 até o dia 31 de dezembro de 2022, foram mais de 3.200.000 pessoas que tinham débito de até R$100 e as empresas credoras limparam o nome. Essa primeira etapa do Desenrola Brasil, ele não quitou as dívidas dessas pessoas, ele simplesmente reativou o crédito dessas pessoas. Então, quem foi beneficiado, que tinha débitos de até R$100 vencido nesse período, teve o seu nome limpo. Para quê? Para que ele possa ter uma vida financeira um pouco mais tranquila. Para ele pode contratar novas contas, ele pode ter movimentação bancária, ele pode ter o seu cartão de crédito, ele pode assinar contratos de locação, por exemplo, mas lembrando que na primeira fase, embora esteja limpo o nome dessas 3 milhões e tantas mil pessoas, o débito ainda continua lá. Então, esses devedores precisam tomar a iniciativa para saldar esses débitos. Ok? Legal. Agora, Álvaro, qualquer pessoa, qualquer brasileiro pode se cadastrar para participar do Desenrola Brasil? Então, como que aí funciona veio a terceira etapa do programa, que foi divulgado há poucos dias atrás. São pessoas que têm dívidas de até R$5.000 e que têm a renda média de até R$20.000. Os números são assim também absurdos, Águida, e é uma oportunidade muito grande desses devedores de saldarem suas dívidas. Dívidas bancárias, cartão de crédito, dívidas de consumo, água, energia elétrica, consumo de gás, telefonia. Todas essas dívidas compõem os benefícios. As empresas credoras se habilitaram no programa, dando essa oportunidade para que esses devedores possam saldar e quitar as suas dívidas, né? Lembrando de que quem deve até R$5.000, ele pode parcelar essa dívida em até 60 meses com a taxa de juros de 1,99% ao mês. É uma taxa
relativamente boa, Boa. acessível, que o devedor eventualmente possa cumprir. Então, esses benefícios são para que todos esses devedores possam reativar o seu crédito e ter o seu nome limpo. Legal. Bom, Álvaro Caninel vai ficar hoje então com a gente, pessoal, para falar sobre o Desenrola Brasil e também para tratar de assuntos relacionados à contabilidade, né? Afinal, ele é diretor da Dicom Contabilidade. Se você tiver pergunta, é só mandar aqui para a gente para o nosso WhatsApp, que é o 997167989. Lembrando que tem enquete, você pode participar com a seguinte pergunta: você já se enrolou com as contas? Hashtag sim, hashtag não, também pelo nosso WhatsApp, tá bom? Vamos para o próximo bloco, a gente vai voltar daqui a pouquinho, vamos comentar que quase 1.300 brasileiros estão no ranking de ciências. Daqui a pouco a gente vai explicar o que é isso. Também tem o Dr. Otávio Fonseca, da Ortovip. Quais são as principais dúvidas para quem procura cirurgia de implantes para repor a perda dos dentes? E tem mais, tem a cirurgia do protocolo do Quero Meu Sorriso de Volta, da Tatiane. Daqui a pouco, no programa Falando Nisso. Já estamos de volta, agora é hora de falar sobre saúde bucal aqui no programa com o Dr. Otávio Fonseca, da Ortovip de São José dos Campos. Bom, hoje a gente vai falar sobre prótese total, sobre implantes, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Águeda. Boa tarde para você que está nos assistindo. Hoje nós vamos falar um pouquinho, né, da técnica, né, já que nós estamos aí com a Tatiane, já com o seu sorriso refeito, recuperado, né? Vamos falar um pouquinho de como funciona tudo isso. É isso. A Tatiane, gente, foi a selecionada desse Quero Meu Sorriso de Volta. Ou seja, ela teve o sorriso inteiro remodelado, mas não só o sorriso, também o rosto. E logo, logo a gente vai vê-la aqui ao vivo. Mas antes, vamos mostrar, né? Quais foram as principais ou quais são as principais dúvidas dos pacientes quando procuram a clínica para poder fazer a prótese sobre implantes? Então, a principal dúvida sempre é com relação a se ele vai... Eu vou sentir dor, como é que é essa questão da cirurgia bucal? A cirurgia bucal tem alguns detalhes, né? Mas o que eu sempre digo para o paciente, né? Ele vai estar anestesiado, mas essa anestesia vai ser... Vou estar dormindo. Nós não fazemos a cirurgia com o paciente dormindo na clínica. Quando a gente faz essa técnica é no hospital, mas a gente opera muito pouco no hospital, a gente não vê essa necessidade. Mas a principal dúvida é se eu vou sentir dor. Então, com relação à dor, eu posso tranquilizar a todos que a cirurgia é bastante suportável, não há muito incômodo com relação a esse tipo de problema. Agora, pode haver algum tipo de rejeição, né, com relação aos implantes? É outra pergunta que o pessoal faz, viu, Águeda? A questão é o seguinte, a rejeição não é um termo utilizado na implantodontia. Porque quando ocorre um problema, na realidade, é quando o osso, que nós colocamos um parafuso ali no osso, é quando não há formação óssea nesse parafuso, né, por algum motivo. Aí são vários os fatores e cada caso a gente vai, quando ocorre o problema, a gente vai tentar desvendar o que acontece. Mas é feito a cavidade para o parafuso, colocado o parafuso e normalmente não, né? Na literatura relata-se que cerca de 4% de implantes pode ter problemas, né? Mas é um índice muito baixo e a gente recomenda sim fazer a cirurgia de implantes. E como é, por exemplo, o pós-cirurgia para o paciente, além de ser algo diferente, esteticamente falando, né? Porque você tem ali os sorrisos, um sorriso novo, mas é um pós-delicado, doutor? Na cirurgia de protocolo, já que a gente é uma cirurgia um pouco maior do que fazer um único implante. Então, o que o paciente relata? Logo após a cirurgia, eu converso com o paciente, ele estou cansado, estou me sentindo incomodado, enfim. Com relação à dor, não há um incômodo muito grande. E ele vai para casa. Aí no dia seguinte, quando ele volta para se fazer a prova da prótese, eu pergunto novamente, ei, como é que você fez? Como é que foi sua noite? Não, dormi bem, estou bem, hoje não estou sentindo nada, estou bem, enfim. Então, é muito do paciente, quais os cuidados que ele vai ter com relação ao pós-operatório e também com relação a seguir as recomendações que o profissional recomenda, né? Porque se ele seguir direitinho, dificilmente ele vai ter algum incômodo relacionado ao pós-operatório imediato. Só dá um spoiler pra gente, doutor, como que foi a cirurgia da Tatiane? Foi tranquila? Foi tranquilo, a gente fez a cirurgia, tem um videozinho, vou mostrar aí um pouquinho pra gente ver, então, vamos ver? Vamos ver. Então também, né? E Deus confirmar no coração dele e permitir que eu viesse a ter meu sorriso de volta.
Gente, não preciso falar mais nada, meu Deus! A gente Pois é. fica na expectativa de vê-la, né? Exatamente. Quinta-feira, então, nós vamos trazer a Tatiana aqui no programa ao vivo e vamos conversar com ela, ver como é que está sentindo e ver como foi o resultado da cirurgia para a recuperação do sorriso da Tatiana. Legal. Doutor, muito obrigada. Parabéns. Depois, quinta-feira, ao vivo, a gente volta para falar mais, tá bom? Sobre o Quero Meu Sorriso de Volta. Um beijo, doutor. Até quinta. Tenha uma boa tarde, saúde e paz para todos e até quinta. É isso. Olha, o número de cientistas brasileiros de influência mundial está aumentando, como mostra na reportagem do Felipe Peixoto. São 3 décadas de dedicação à pesquisa na área de saúde. O cientista é uma pessoa que sabe fazer pergunta, né? Mas ele duvida muito das respostas que ele encontra. O médico Paulo Lotufo entrou para um ranking internacional que mapeou os 200 mil cientistas do mundo mais citados em artigos científicos. Boa parte das pesquisas que eu faço é descrição como estão a doença cardíaca, o diabetes, a hipertensão, o câncer. Então isso tem uma abrangência muito grande e, consequentemente, muita gente se interessa por esses artigos. Nos últimos 5 anos, o número de cientistas brasileiros incluídos nesse ranking internacional mais que triplicou. Atualmente, quase 1.300 pesquisadores do país estão nessa lista. O mapeamento é de uma universidade americana em parceria com uma das principais editoras de livros científicos do mundo. Estados Unidos, China e Reino Unido estão no topo da lista. O Brasil ocupa a 25ª posição. Ótimo que a gente esteja melhorando, mas é bom lembrar que ainda a gente já está atrás de alguns países que são muito menores, por exemplo, a Coreia, ou mesmo o Irã está na nossa frente. A gente precisa pensar com isso com cuidado e realmente investir. É muito importante ciência para o desenvolvimento de um país. Esta é Esther Sabino, que também está nesse seleto grupo de cientistas influentes. Ela coordena a equipe que fez o sequenciamento genético das primeiras cepas do coronavírus no início da pandemia e aposta na formação de novos pesquisadores para continuar o trabalho dela. Eu espero que os meus alunos façam melhor que eu. É isso. Bom, o assunto de hoje, infelizmente, é daqueles de tirar o sono da gente, né? O endividamento pessoal. Você pode participar do programa, então, votando na nossa enquete. A pergunta é essa que está na tela. Você já se enrolou com alguma conta? Hashtag sim, hashtag não. E para você participar tem que ser pelo WhatsApp, tá? Só colocar hashtag sim ou não no 99716-7989. No terceiro bloco, no próximo bloco, a gente já vai mostrar como ficou a nossa enquete, tá? Dá tempo de você participar ainda. O nosso convidado de hoje, gente, é o Álvaro Caninel, diretor da Dicom Contabilidade de Taubaté. Agora a gente vai ver perguntas que estão chegando sobre o tema contabilidade. Bora ver. Estou aqui com o seu Manuel, que é empresário, e vou te falar, ser empresário tem vários desafios, inclusive a parte de contabilidade, né? Então, eu tenho minha empresa, que é a MC Sobrinho, aqui na Ouro Fino 630, mas meu contador é o Maurílio, lá da cidade, né? Então, trabalho com ele há muito tempo, há mais de 30 anos, uma boa pessoa e estou satisfeito. O senhor tem um contador para cuidar das suas coisas? Tem. É importante, né? É importante, porque para começar, primeiro eu não tenho tempo, segundo eu não sou capaz de fazer o que ele faz, né? É muito difícil. Então eu procuro passar para ele que ele faz tudo bem feitinho e tal. Mostra ser um cara muito honesto, eu acredito muito nele, né? Então fica à vontade. Vamos entender com o Álvaro Caninel, qual é o maior erro que acabam cometendo as empresas? Álvaro, qual que é o maior erro? Bem, tem diversos, né, o Águida? Os principais. O grande problema que todos os empresários enfrentam, na realidade, é a burocracia, né? Uhum. O nosso sistema tributário, ele é extremamente arcaico, ele é complexo, né? Por conta disso mesmo é que nós estamos aí todos assim, com essa reforma tributária para que haja uma possibilidade mais prática e mais fácil de que esses empresários possam se sobreviver, né? Então, são inúmeras as dificuldades que o empresariado tem, além da questão tributária, além da questão da burocracia, tem a questão também do falta de crédito para novos investimentos, para esses empresários.
o nosso custo de dinheiro no Brasil é extremamente alto. Nós temos, quem sabe, uma das taxas mais altas de juros do mundo. Com certeza. Então, isso tudo acaba influenciando de forma negativa para que o empresariado tenha sucesso na sua vida profissional. Legal. Bom, o Álvaro está conversando com a gente também, pessoal, sobre o programa Desenrola do governo federal para renegociação de dívidas, que é o Desenrola Brasil, né? Vamos falar com relação agora, por exemplo, vai haver a cobrança de alguma taxa, de algum imposto com relação ao Desenrola, o IOF, por exemplo? Então, no caso específico do programa Desenrola Brasil, o IOF não é devido. Né? O IOF é Imposto sobre Operações Financeiras. Qualquer operação financeira que seja realizado com instituições financeiras, ele está sujeito ao IOF. Agora, eu vou fazer um parênteses, né? O Supremo Tribunal Federal, ele julgou agora, há 2 semanas atrás, que operação financeira realizada entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, ou seja, que não estão envolvendo instituições financeiras, também estão sujeitos ao IOF. Então, veja, mais um custo tributário para as empresas e para as pessoas físicas, inclusive, né? Se houver um empréstimo entre pai e filho, entre marido entre pessoas físicas e pessoa jurídica, o Supremo Tribunal já decidiu que há incidência do IOF. Voltando para o Desenrola Brasil, como é um programa que tem a participação do governo federal, não há incidência de IOF, então menos oneroso. Ainda dentro do programa Desenrola Brasil, ele envolve dívidas das mais diversas e variadas espécies. É legal a gente citar algumas, né? Basicamente, consumo de água, consumo de energia elétrica, consumo de gás, telefonia, débitos bancários, enfim, ele envolve, né, débitos de varejo. As empresas credoras, elas se credenciaram dentro do programa, da plataforma do programa Desenrola Brasil, e elas oferecem descontos que, veja, a média de desconto para saldar, para quitar essa dívida, a média é de 83%, mas existem débitos, principalmente de cartão de crédito, que é a maior incidência de débito de todo mundo, né? O desconto ofertado pelas administradoras de cartão de crédito para quem tem dívida de cartão de crédito, lembrando, contraída essa dívida de 1º de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2022, esse desconto chega a 96% Nossa, de desconto. Gente. Então, é extremamente atraente para quem tem dívida e que possa regularizar a sua situação. Álvaro, tá chegando pergunta, viu? Sobre Vamos o responder Desenrola, as também perguntas. sobre assuntos de contabilidade. Vamos colocar uma na tela? Por favor, meu diretor Juliano, boa tarde. Minha irmã tem uma dívida no FIES. O nome dela e do fiador estão no SPC, né? SPC. Ou seja, tá aí com o nome sujo pelo jeito. Ela pode participar do Desenrola? Ela já foi na Caixa Econômica, mas eles não resolvem. Ela pode entrar com o advogado? Juliano, segura aí, então, no próximo bloco, o Álvaro volta para responder essa pergunta, tá bom? Lana Moraes já está aqui com a gente. Vamos para o nosso bloco de fofocas, de babados e de notícias da internet. Boa tarde, Lana. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Bom, tem um assunto que está bombando na internet. Engana-se quem pensa que castelos são coisas da Europa, do século passado, não. De acordo com o cara, o rei Ivânio se tornou então um rei. Pode até parecer brincadeira, né? Mas para o empresário Ivânio Batista da Silva, de 59 anos, ele mora lá em Cubatão, a história tem sido dessa forma. Depois de ter sonhado com uma santa de quem ele é devoto, ele garante que a vida dele mudou, a empresa dele prosperou e ele pôde construir, então, literalmente, o próprio castelo na cidade de Cubatão. Bom, o rei empresário, que trabalha no ramo de soluções ambientais, abriu a porta da casa, ou melhor, as portas do castelo, né? O espaço, então, a gente pode ver pelas imagens, deixa os visitantes impactados com ambientes semelhantes aos museus europeus, né?
nos quais eles dizem ter se inspirado para poder fazer o próprio castelo. Tem esculturas, tem quadros variados dentro do castelo dele. O Ivânio e a família real dele moram nessa casa que foi construída em um terreno de mais de 1.000 metros quadrados. A entrada do castelo começou a ser construído, na verdade, há 15 anos, começou pelo quintal, de onde é possível ver as 3 torres, tem uma piscina que a gente acaba de ver, tem os cachorrinhos deles ali. Bom, no interior do castelo, cortinas vermelhas, lustres, colunas, poltronas, espadas, escudos, esculturas e leões. E por aí vai, né? São dezenas de réplicas, de pinturas famosas, todas em tamanho real, e um quadro com o rosto dele, trajando então como rei, e tem a inscrição lá, Sua Majestade Ivânio I, que é o empresário então, contou que essa casa foi construída no bairro Jardim Casqueiro, em Cubatão, e começou a ganhar o aspecto lá em 2009, como a gente falou, há 15 anos, e as obras continuam. A expectativa dele é abrir esse espaço para visitação, mas sem cobrar taxa, né? Porque senão fica inviável também. Esse local constantemente é procurado para aluguel de eventos, para o pessoal que quer fazer um casamento lá, com certeza. Gente. Mas ele garante que as únicas festas que acontecem lá são da própria família real. Da família real brasileira de Cubatão. Da família real de Cubatão. Nossa, muito legal. Virou ponto turístico, né? Sim, não tem com como. Certeza. Chama atenção, né? Demais. E esses cachorrinhos, felizes da vida, todos com o rabinho abanando. Vida de rei, de Nossa, príncipes. Maravilha. Bom, legal, Lana. Legal, né? Muito. Tem um outro assunto também que está bombando nas redes sociais, que é da cantora, compositora, multi-instrumentista, empresária maravilhosa, apresentadora, atriz, que a gente está falando? Da Ivete Sangalo, que tem 51 anos. Ela que fez aquela... Lembra quando a gente era mais novo? A gente, né? Tem um delay aí de idade, mas eu com você posso falar, né, Águida? Que tinha aquele carro de som, gente, que chegava com coraçãozão lá, aquele carro de mensagem. Esse carro é um carro de mensagem de milhões. A cantora Ivete Sangalo emocionou uma fã depois de surgir com esse carro de mensagem surpresa no aniversário de uma fã. E esse vídeo circula nas redes sociais e dentro do veículo tá a artista cantando a música Beleza Rara, sai do carro, emociona a fã, surpreende todo mundo e é sempre maravilhosa, Ivete, tudo que ela faz. Incrível, né? A relação dela com os fãs, assim, é de muito respeito mesmo. Não tem alguém que a critica, né? Porque ela é energia e é bondade mesmo. Que lindo. Exatamente. Lana, muito obrigada, viu? Imagina. Pelos destaques de hoje. Amanhã a Lana volta para falar mais, tá bom? Daqui a pouco a gente volta então, vamos para as notícias regionais. Tem o Douglas Cruz aí, com o movimento nas estradas também. É rapidinho, depois do intervalo. Nosso bate-papo desta terça-feira é com Álvaro Caninel, diretor da Dicom Contabilidade de Taubaté, que está explicando para a gente como funciona o Desenrola Brasil, tá? Você pode participar do programa, mandando a sua dúvida, também participando da enquete. Bora dar uma olhada? Vamos ver como que tá a enquete? Com a seguinte pergunta: você já se enrolou com as contas? Hashtag sim, hashtag não. Será que vai dar 100%, Álvaro? Vai dar, acho que entre 70% a 80%. A 80%. Olha lá, 70%. Chegou perto viu? até. 70% dizendo que sim, já se enrolou com as contas. Parabéns para esse 30%, né? Dizendo que são pessoas disciplinadas, que sabem fazer a gestão do dinheiro. Viu, Águida? E você sabe que no programa Desenrola Brasil, na plataforma, né? Porque para você aderir a esse programa, você tem que entrar na plataforma Desenrola Brasil, botar lá seu CPF e lá vai aparecer as dívidas que já estão cadastradas no seu nome e aí você adota todos aqueles procedimentos para você fazer o parcelamento, fazer a quitação, enfim, para você regularizar a sua vida financeira. Mas dentro do programa Desenrola Brasil tem um curso de orientação financeira. É importante. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque tem, possivelmente, esses 70% ou 80% não tem uma orientação financeira de como evitar o endividamento, né? A solução básica para você evitar o endividamento é uma só. Você nunca pode gastar mais daquilo que você ganha. Então, se você adotar esse critério durante toda a sua vida, você vai ser uma daquelas pessoas privilegiadas que vão estar na faixa dos 30%. Lógico que existe uma série de outros procedimentos e adoções que você pode implementar na sua vida para que você tenha realmente
um controle financeiro bastante eficaz, né? Quando acontece o endividamento, tem também uma série de procedimentos que você pode adotar para você resolver o seu problema financeiro. Primeiro, eliminar do seu custo mensal, do seu custo diário, todas as despesas supérfluas, né? A gente acaba se empolgando, principalmente com o cartão de crédito, principalmente com o cheque especial, né? O cartão de crédito é o índice de maior endividamento que existe no Brasil. E também com uma das maiores taxas, né? Exatamente. Então, quando você se enrola no problema do cartão de crédito, a tendência natural é que você não tenha capacidade contributiva para você saldar a sua dívida. O programa Desenrola Brasil está trazendo uma série de benefícios para você regularizar a sua vida financeira. Lembrando sempre que resolver o seu problema hoje, não saia a partir de amanhã gastando sem limite, sem ter critérios, né, utilizando o seu cartão de crédito, porque possivelmente a tendência é de um futuro próximo você esteja endividado novamente. Agora eu vou responder a pergunta do Juliano. Ele disse que a irmã tem um financiamento do FIES. Isso, né? vamos colocar na tela fundo para a gente dar uma olhadinha então na pergunta, na pergunta do Juliano. do Juliano. Perfeito. Isso. Falando sobre a questão do FIES e se ele pode então resolver o problema, né, com o programa Desenrola Brasil. E aí? O programa Desenrola Brasil não contempla algumas dívidas, dentre elas financiamento imobiliário não entra no programa, FIES não entra no programa também. Então, infelizmente, o Juliano com a irmã vai precisar renegociar esse débito com a Caixa Econômica Federal, mas não vai contemplar aqueles índices de descontos e de parcelamento em até 60 meses, como o programa Desenrola Brasil oferece para os endividados. Não entra no objetivo do programa. Tem mais dois também. O crédito rural também não contempla e créditos com garantia real. O que é o crédito com garantia real? É o empréstimo ou o financiamento que você obteve em uma instituição financeira e você deu em garantia real algum bem. Normalmente você oferece um bem imóvel, né? Então esses são as linhas de crédito que não... É como se fosse a penhora? É como se fosse uma alienação, se fosse uma penhora, exatamente. Então esses são as dívidas que não estão sendo contempladas no programa. Legal. Álvaro Carinel, gente, volta no próximo bloco, então, respondendo mais perguntas, tá? Pode mandar aqui pra gente pelo 99716-7989. Vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo? Saber como ficam, né, as temperaturas agora à tarde em algumas cidades. Previsão de dia quente em todo o Vale do Paraíba. Em Jacareí, máxima de 35 graus. Aparecida tem máxima de 36 graus hoje e São Luís do Paraitinga, máxima prevista de 32 graus, com previsão de chuva fraca. Pindamonhangaba tem máxima de 35 graus. São José dos Campos deve atingir a casa dos 34 graus de máxima e Caraguatatuba, 29. Em Taubaté, máxima de 34 graus hoje. A partir de amanhã tem previsão de tempestade com dia quente, 29 graus de máxima, 26 na quinta-feira, 28 na sexta e 31 graus no sábado. Vamos agora saber as notícias regionais, o que está rolando na nossa região. Douglas Cruz já está posicionado para conversar com a gente sobre os destaques da Band Vale FM. E aí, Douglas, boa tarde. Eu sei que tem a ver com o título que uma cidade da nossa região recebeu, né? Exatamente. Boa tarde, Águida, para você e para todo mundo que está acompanhando o programa Falando Nisso. Foi a cidade de São José dos Campos que foi certificada pela segunda vez como uma cidade inteligente, resiliente e sustentável. Essa
normativa foi entregue hoje em evento no Parque Tecnológico por volta das 8 horas da manhã, com a presença do prefeito Anderson Farias e outras autoridades. Essa certificação teórica foi dada pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, com base em 276 itens da cidade que foram analisados aí como normas de boas práticas, né? E o que a gente está falando? A gente está falando de obras ou de conteúdos que existam na nossa cidade e que tornam essa cidade resiliente, sustentável e inteligente. O prefeito Anderson Farias, que a gente viu agora na imagem, citou alguns desses exemplos, como o próprio Parque Tecnológico ou como também o CSI, o Centro de Segurança e Inteligência, que tem mais de 1000 câmeras espalhadas pela cidade que facilitam aí e ajudam o trabalho das forças de segurança com reconhecimento facial e também de placas, além de outros pontos da sustentabilidade, como o corredor viário da linha verde e as viaturas elétricas da Guarda Civil Municipal. São alguns pontos aí dessas normas teóricas que acontecem na prática, certificando essa cidade como inteligente, resiliente e sustentável. São José, inclusive, que é a única cidade do Brasil que conseguiu esse título, né? Essa certificação por 2 vezes. Então, muito bacana essa notícia que vem aqui de São José dos Campos, e a gente espera que com essas normas, né, essas certificações, a cidade continue evoluindo para cada vez mais ser mais inteligente, sustentável e resiliente. Também é destaque aqui do jornalismo da Rádio Band Vale FM a situação das estradas que cortam nossa região. O motorista que pega a Dutra agora pelo começo da tarde vai precisar de um pouco mais de atenção ali no quilômetro 157, divisa entre São José dos Campos e Jacareí, onde a concessionária realiza obras nesse momento no sentido Rio de Janeiro, então o trânsito está um pouco mais complicado. Nas demais rodovias o motorista faz boa viagem, com exceção da travessia de Balsas entre São Sebastião e Ilhabela, que está bem complicada toda semana. Nesse momento o motorista vai enfrentar uma fila de 2 horas no embarque para Ilhabela e 1h30 no sentido São Sebastião. Portanto, ele pode sintonizar aqui a Rádio Band Vale FM 102,9 para ficar bem sintonizado sobre tudo que acontece nas estradas da região. Eu volto com você aí no estúdio, Águida. Interessante o movimento, né? E todas as balsas estão em funcionamento, né, Douglas? O movimento realmente está intenso essa semana. Obrigada pelas informações. Até amanhã. Daqui a pouquinho a gente volta, vamos falar sobre os gastos supérfluos. A gente já falou isso aqui, agorinha há pouco, né? De como você ser disciplinado e não ficar no vermelho, viu? A gente volta daqui a pouquinho, então. Estamos de volta para falar sobre o orçamento, né? E é o nosso tema do dia, falando sobre o programa Desenrola São Paulo. Cuidar do orçamento realmente é difícil. A gente tem que admitir. E não tem nada muito fácil, né? A gente seguir o conselho dos outros, a gente tenta, mas nem sempre dá certo. Para quem precisa sair do vermelho, de 2 uma. Ou você arranja uma renda extra, ou de fato, passa as facas. Tem que ser brusco mesmo nas despesas. Dinheiro na mão é vendaval. E como é difícil controlar o vendaval da vontade de gastar. Veio dar uma volta no shopping para quê? Para gastar dinheiro com coisas desnecessárias. Rapaz, não tenho muito controle não, viu? A mulher controla. Se não for ela, vai tudo embora rapidinho. A empolgação faz muita gente esquecer que dinheiro não dá em árvore. Um estudo inédito da Serasa revela que 13% dos brasileiros não cortam compras desnecessárias. Na Bahia, esse percentual é de 20%. Ou seja, os baianos são os que mais fazem gastos supérfluos. Eu não sou controlado, não. Eu gasto, às vezes, aquilo que dá vontade. Às vezes eu tenho 2, 3 coisas da mesma coisa. Meu filho reclama com meu pai, você já tem um parecido. Para que comprar outro igual aí? Mais da metade da população brasileira diz estar otimista com as finanças em comparação com os últimos anos. Isso significa que dá para sair comprando o que der na telha? Claro que não. O ideal é fazer o controle do orçamento. Mas 40% das pessoas não têm esse costume. Ou seja, planejamento financeiro não é para ser feito apenas quando estiver na zona de desespero. Então, por mais que tenha uma margem, é bom controlar para não complicar a situação. É isso. Bom, vamos então para esse último bloco com a com Contabilidade de Taubaté. Tem várias perguntas e também comentários chegando. Bora para a primeira pergunta? Vamos ver o que está aí, ó. Lúcia, de Taubaté, boa tarde. Como faço para me cadastrar no Desenrola Brasil? Álvaro, a gente tentou mostrar aqui, gente, o site, tá, do Desenrola, a gente não está conseguindo por causa da internet, mas tem lá a plataforma. É muito fácil, muito simples, viu, Lúcia? Você entra na plataforma Desenrola Brasil e é só você botar lá o número do seu CPF, né? E você vai ter todas as informações, lembrando que você precisa ter
ou estar no cadastro único do governo federal, ou ter uma conta prata ou ouro, né? São situações imprescindíveis para você ter acesso à plataforma e ter os benefícios que o programa está te oferecendo. Luciano, é bem simples, é só entrar Desenrola Brasil, você já vai estar dentro da plataforma. Isso, é desenrola.gov.br, tá bom, Luciano? Perfeito. Obrigada pela sua participação. Próxima pergunta, ou comentário, para a gente dar uma olhada. Romildo, quem deve acima de 50 mil pode parcelar? Romildo, o programa, ele prevê dívidas financeiras, dívidas bancárias de até R$5.000. No entanto, dentro desse mesmo programa, inúmeras instituições financeiras, bancárias, os bancos, eles se adequaram ao programa e oferecem condições especiais para isso. Mas não está contemplado pela garantia do governo e nem por subsídio do governo. Mas há um interesse muito grande de a maioria das instituições bancárias em que os seus devedores regularizem as suas dívidas. Não contempla no programa, mas pode ser feito diretamente com as instituições. Dá tempo de responder mais uma perguntinha na tela? Vamos rapidinho, Álvaro, para a gente conseguir responder o máximo, né? Andréia de Taubaté, boa tarde, sou aposentada por invalidez, fiz vários empréstimos pelo INSS e também pelo banco. Agora não estou recebendo nada e ainda estou devendo no cartão de crédito do banco e não tenho dinheiro para pagar. O que devo fazer? Andréia, houve um descontrole total das suas finanças, não é isso? Mas você, me parece que tem o perfil daqueles que vão ter os benefícios do programa Desenrola Brasil. Então, entre lá na plataforma e você vai cadastrar o seu CPF e vai aparecer lá todas as suas dívidas que estão com as instituições credoras que estão participando desse programa. Quem sabe é uma ótima oportunidade para você resolver o problema do seu endividamento. Lembrando sempre que você precisa ter uma educação financeira para que esse problema do seu endividamento não se torne uma coisa permanente. Então você vai precisar controlar as suas despesas, eliminar os supérfluos e aí você vai manter uma vida financeira mais agradável, mais tranquila. Interessante que antes da gente entrar ao vivo, a gente faz uma pesquisa, estuda um pouquinho sobre o tema e olha só, segundo o Ministério da Fazenda, o programa deve beneficiar, gente, 70 milhões de pessoas a quitar 70 bilhões de dívidas de brasileiros que estão com o nome sujo. Isso significa, rapidamente, na sua opinião, algo muito importante para a nossa economia, importantíssimo, né, porque um dos problemas que influenciam muito o ser humano, de uma maneira geral, é o endividamento, né? As pessoas têm problemas de saúde exatamente por conta do endividamento. Então, um programa desse do governo federal, não tenha dúvida que vai favorecer, vai recuperar a autoestima do cidadão, vai recuperar o seu crédito, ele vai poder ter uma vida normal, mas lembrando sempre, não adianta você resolver o seu problema hoje e amanhã você voltar a ter esse mesmo problema. Educação financeira, eu acho que é essencial para que a gente possa ter uma vida bem mais tranquila. Álvaro, muito obrigada, viu, pela sua participação, sempre muito solícito, entendendo tudo sobre as questões de contabilidade. Eu agradeço a Águida, ao programa e estaremos juntos em outras oportunidades. Com certeza. Abraço a todos. Vamos dar uma olhadinha? Qual vai ser o nosso convidado, o nosso assunto de amanhã? Me fala uma coisa, você quer emagrecer ou eliminar de uma vez por todas aquelas gordurinhas localizadas e trazer aquela harmonização mais bonita pro seu corpo? Bom, eu vim dizer que amanhã eu estarei no Falando Nisso e a gente vai bater um papo como a Clínica Mirati, independente da sua escolha, pode te ajudar a conquistar o corpo que você tanto deseja. Eu te espero, até amanhã, um super beijo.
Gisele Diniz vai estar ao vivo aqui com a gente, viu? Falando sobre emagrecimento com qualidade de vida. Álvaro, um grande beijo, muito obrigada mais uma vez. Obrigada por você participar sempre com a gente aqui do Falando Nisso, tá? A gente se vê então amanhã. Boa tarde a todos e até a próxima também.